Bom, agora vocês vão ficar com a segunda parte do vídeo, ok? Espero que vocês aproveitem bastante. Bom, pensando nisso, a gente vai ter aí a questão da norma dentro da redação, né? A gente vai ter enfoque. A própria proposta de redação vai dar um enfoque pra gente, dizendo o como você tem, qual é a modalidade que você tem que escolher. Qual variedade você vai ter que escolher para utilizar dentro da prova. Então, isso é algo muito específico. Então, ele vai especificar aí modalidade de escrita formal da língua portuguesa. A única questão aí em relação do que a gente já viu foi a formal. Então, ele vai pedir aí que você tenha um grau de monitoramento do que você está escrevendo usando escolhas formais de seleção vocabular. Enquanto aí a gente vai ter a modalidade de escrita, que vai ser algo que a gente vai tratar agora. A gente vai entender a diferença aí um pouquinho mais aprofundada da escrita e da fala. Isso vai ser importante para a gente definir aí o como o Enem especifica na redação a questão das normas linguísticas. Qual norma ele quer ir? Ele quer ir a norma formal. Ele não vai especificar muito entre culto popular, até porque há teorias que dizem que você só é 100% culto depois que você atinge uma certa graduação. Então, as pessoas que estão ali fazendo o Enem não são pessoas que são consideradas 100% pertencentes à classe culta. Então, elas, ainda mais que são a maioria adolescentes, eles vão aí tem um acesso aí mais um pouquinho mais tem aí um meio do caminho entre o popular e o culto. Não tem como definir 100% o popular e o culto, até porque isso seria uma forma aí de trabalhar com preconceitos, estigmas e privilégios, né? E prestígios dentro da linguística. Então, ele seleciona aí o formal, que é super interessante você tratar aí com a língua formal, porque é um contexto, né, uma situação no qual ele vai querer julgar aí sua capacidade de defender um argumento em uma situação mais em um contexto mais formal, no qual ele quer que você selecione as suas melhores as suas formas mais prestigiadas, né? A gente pode usar isso, onde que a gente está utilizando aí uma forma mais controlada e um uso linguístico, né, mais escolhas verbais diferenciadas do que você usaria no contexto mais informal, falando com um colega, porque não é um contexto que você está falando com um colega ou com numa situação de divertimento, uma questão mais profissional. Como uma questão mais profissional, eles preconizam que você use a linguagem formal. E a modalidade de escrita a gente vai entrar agora. Bom, então a gente vai fazer a diferenciação entre fala e escrita, porque é a partir disso que a gente vai entender o porquê a modalidade de escrita entra, né? Modalidade de escrita, na verdade, é já explícito porque nós utilizamos ela, porque a gente está escrevendo um texto escrito, a gente não está produzindo um texto oral, mas eles especificam isso por questões, né, em fala escrita que eu vou apresentar agora, que é importante nós chamarmos atenção agora, né? Que é a questão, primeiro, a fala. Como a gente marca certas questões, tipo, por exemplo, entonação, limites entre estruturas sintáticas, por exemplo, os enfoques que nós damos dentro daquilo que a gente está tentando dizer, do nosso processo de argumentação. Os recursos que nós utilizamos na fala para fazer isso são recursos que a gente chama de prosódicos, ou seja, que vai envolver melodia, né, essa alteração melódica que nós vamos dar. Por exemplo, quando a gente está com raiva, a gente vai usar uma entonação diferente. Quando a gente está uma melodia diferente. Quando a gente está falando de uma forma mais branda, quando nós estamos sendo mais assertivos. A modulação melódica, né? Modulação no sentido de mudança da melodia que você produz durante a sua fala, vai interferir aí. Vai ser uma dessas marcações, né? De ênfase, de entonação. Duração dos sons, né? A ênfase que nós damos, o tempo que nós utilizamos para produzir cada elemento sonoro vai ser uma marca também. As pausas que vão ser representadas aí pelas vírgulas, né, como a gente fala, pelos pontos finais, entre outros recursos que vão envolver
essas questões mais aí respiratórias, de entonação, de melodia, que vão marcar essas delimitações, que vão marcar esses recursos aí estilísticos dentro de que fogem um pouquinho aí a questão da palavra e das estruturas mais sintáticas, né? Que vão marcar essa questão aí. Bom, enquanto aí na escrita nós vamos usar sinais gráficos para tratar isso. Então vai ser uma letra maiúscula que vai marcar o início de uma sentença. Vai ser separação das sílabas para marcar ênfase. Vai ser pontuação, né? Vai ser numa estrutura sintática para marcar a quebra de alguma estrutura. A gente não vai usar a nossa pausa. A gente vai usar aí pontuações, aspas, né? Vão ser uma forma aí também de recursos estilísticos. Enfim, nós vamos ter esses sinais gráficos que vão ser esses recursos prosódicos, vão equivaler a esses recursos prosódicos de alguma forma dentro da escrita. Então, saber utilizar esses recursos é importante na modalidade escrita, é importante para a questão do que o Enem exige como modalidade escrita, ok? Não é simplesmente sair escrevendo e colocando alguns pontos finais e algumas vírgulas. É saber utilizar todas as questões de como os sinais gráficos são importantes para representar esse estilo, né? Essas intenções de fala, essas marcações da fala, né? Dentro da escrita, né? Saber diferenciar que a fala e a escrita tem essas marcações diferenciadas, essas entonações, essas ênfases, essas pausas, essas delimitações entre as estruturas são marcadas de formas diferentes na modalidade oral e na modalidade escrita. Maior dependência dos enunciados com relação ao cenário onde se dá a interação. Então, o que isso quer dizer? Que os enunciados o sentido que os enunciados, a forma como nós vamos construir os enunciados, vão estar dependentes da situação que nós estamos falando. Então, nós não vamos nos preocupar muito se uma coisa está falando da conexão entre os enunciados. O que vai acontecer? Não é algo também, como eu disse, 880, preto e branco. É uma escala, é claro que a gente vai ter uma gradação aí. Mas não é algo que, assim, é algo que o contexto vai nos dar elementos para suprimir certas coisas na fala. A gente vai precisar dizer tudo, a gente não vai precisar ser totalmente direto. A gente vai precisar do contexto para o cenário no qual nós estamos inseridos, vai preencher certas lacunas, fazendo com que os enunciados entre si eles não tenham tanta dependência, eles vão ter dependência com esse cenário, com esse contexto no qual nós estamos inseridos, na fala, na questão da fala. Enquanto na escrita, a gente vai precisar conectar esses enunciados do texto, explicitando o tempo, o lugar, a pessoa, mostrando como o contexto vai estar dentro desses enunciados. O texto, ele precisa ser autônomo para que a pessoa que vai ler o nosso texto no futuro entenda o contexto no qual o texto escrito está inserido. Então, os enunciados precisam estar bem conectados. A gente precisa fazer uma estrutura de coesão de conexão, né? Coesão bem estabelecida. A gente vai ter recursos lexicais que vão ajudar a gente a ter estruturas sintáticas mais complexas e completas, que vão ser autossuficientes, né, para a compreensão do contexto. Então, você vai ter que explicitar aí o tempo onde o seu texto está inserido, o lugar onde o seu texto está inserido, as pessoas que estão envolvidas dentro do seu texto. Os enunciados, eles precisam estar construindo essa relação de uma forma mais intrínseca. Então, eles precisam ser consistentes, ok? Então, nisso a escrita constrói a diferença entre a fala, né? A fala, você não precisa fazer essas conexões tão presinhas, porque o contexto já te dá já preenche lacunas. A gente não pode deixar lacunas na escrita, como a gente deixa na fala, porque a fala, a gente tem algo que supre isso, né? Então, aí na fala a gente pode ter repetições, a gente vai ter reparos, fragmentação, né? Que vai ser parte dessa questão de que a gente vai ter essas lacunas, rupturas, porque a gente não tá planejando às vezes o que a gente diz. Quando está em um contexto muito informal, a gente mostrei mais o formal e informal, né? Quando está em um contexto muito informal, a gente não planeja muito o que a gente fala.
Então, vai... Ou o planejamento é muito situacional, né? Então, vai depender aí muito. Vai ser mais improviso, então a gente pode fazer reparos dizendo, não, calma aí, não é exatamente isso. A gente vai consertando a nossa fala. A gente vai repetir muita coisa, muitos elementos, a gente vai fragmentar estruturas. Então, tudo isso vai ser mais característica da fala. Enquanto na escrita, a gente vai evitar a repetição, a gente vai usar a repetição como uma estratégia de coerência, então elas vão ser usadas, repetições vão ser utilizadas em momentos muito específicos, não deliberadamente. Reparos não existem, né? A gente vai fazer correções de acordo com as revisões. A gente não pode dizer, peraí, não, calma aí, a gente não pode dizer isso, né, dentro de um texto, isso seria uma considerada marca de oralidade. Seu texto ele precisa estar planejado de forma temática e linguística. Ele precisa ter uma conexão aí dos elementos pensados anteriormente. Esses enunciados que estão interdependentes entre si na escrita, eles precisam ser planejados anteriormente, para que a gente não... para que a gente construa esse texto bem desenvolvido aí, para que ele não tenha esses problemas, essas lacunas. Para que a gente evite essas repetições e não fique cansativa a leitura. Para que a gente não coloque esses reparos que não podem existir. Porque, né, a gente está aí tratando algo que a gente pode apagar e reescrever exaustivamente. Então, a gente pode reformular isso de forma sem precisar fazer reparos daquilo que foi dito. A gente vai poder, na fala aí, a gente vai ter mudanças de assunto constantes, então a gente vai, uma hora tá falando de A e depois a gente vai estar falando de Z, e a gente vai acabar se perguntando por que a gente chegou nesse assunto, sem ter aí às vezes, progressão temática tão evidente. Vão ter cortes constantes na fala, então a gente vai ter momentos que a gente fala assim, e depois a gente continua falando, e aí vai mudar completamente o assunto. Vão ter insights, epifanias, né, de momentos, a gente vai acabar mudando o assunto momentaneamente, fazendo corte daquele assunto anterior, sem fechar o assunto, sem concluir aquilo que estava sendo dito. Isso pode acontecer na fala, mas na escrita é importante que a gente tenha uma progressão temática coerente, organizando um texto, né, com seu desenvolvimento, com introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente precisa iniciar o texto de forma explícita, a gente precisa introduzir, contextualizar, a gente precisa desenvolver esse texto, progredindo tematicamente, a gente precisa concluir, porque, né, ele não porque ele precisa aí ter essa questão da consistência dos enunciados, ele precisa ter aí autonomia em relação à situação. Então, para que tudo isso seja possível, o seu texto precisa ter essa temática aí coerente, essa organização bem estruturada. O vocabulário da fala às vezes é menos preciso, a gente geralmente usa nomes mais genéricos como coisa, como negócio, né, para certas coisas, para certos elementos, para certas situações, né, para certos contextos. Quando a gente pode não lembrar daquilo que a gente está falando, ou usar isso como uma expressão de fala mesmo. Isso não pode ter dentro do texto escrito, considerando a modalidade aí escrita, porque a gente vai precisar de um vocabulário mais específico. A gente precisa especificar daquilo que a gente está falando. Porque, por exemplo, a gente vai falar coisa, mas coisa é uma coisa muito genérica. Coisa é uma coisa, né? Muito genérica. Negócio é algo muito genérico, troço é algo muito genérico. Então, se você não tiver ali efetivamente, visualmente, apontando o que a gente está referenciando, por exemplo, eu estou apontando aqui para o slide. A gente poderia falar esse negócio aqui, o slide como esse negócio. Na fala, como a gente está aqui num contexto, onde a gente está vendo o slide, a gente sabe que a gente está se referindo ao slide, isso é completamente preensível, né? A gente não vai ter lacuna nenhuma, porque a gente sabe do que está falando. Mas na escrita, se a gente falar negócio, não vai ter sentido nenhum, né? A gente não vai ter essa referência clara aí do qual negócio está sendo tratado. O negócio pode ser muita coisa. Eles são termos genéricos, então se você não tiver a referência clara, a referência aí, instantânea, vai ter lacuna de sentido que fica complicado de construir sentido no texto escrito. Então você precisa de um vocabulário mais específico, preciso, e ele precisa ser
sem repetições. A gente precisa fazer isso de forma econômica para não ficar algo cansativo e desnecessariamente extenso. E aí a gente vai ter presença no texto. No texto oral, a gente vai ter a presença de marcadores conversacionais. O que é isso? São certas marcas aí de oralidade também, né? Que nós utilizamos no estabelecimento de interação oral. Quando a gente fala de sabe, quando a gente fala alguma coisa, aí a gente pergunta, entendeu? Né, o tá. São essas marcaçõezinhas aí para marcar onde que a gente está dentro. Se os dois indivíduos ou mais, né, indivíduos presentes dentro de uma situação de comunicação, de interação, de comunicação, eles estão aí no mesmo, eles vão se colocar aí esses marcadores para pautarem se eles estão no mesmo lugar dentro dessa conversa, dessa produção oral. Enquanto na escrita a gente não tem isso, né? Na escrita a gente tem a ausência de marcadores conversacionais. Ao contrário, a gente usa recursos de coesão mais estabelecidos, né? A gente vai ter conectivos mais explícitos, mais variados. E isso vai ajudar a gente a construir um texto com uma coesão e com uma unidade, né? E com um sentido bem desenvolvido, né? Com uma progressão temática coerente, com uma coesão bem estabelecida. Bom, é basicamente isso que define. Então, foquem aí na questão escrita, porque é na parte de modalidade escrita que vocês precisam se aprofundar para formal, né, da língua, para poder desenvolver um texto que vocês ganhem aí na competência 1 uma nota máxima.